A paz do Messias, chamado Cristo Jesus, para todos vocês, meus queridos amados irmãos. E convido vocês agora para nós lermos juntos o 25º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Ezequiel, capítulo 36. Olha o que está escrito. O querido filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize, montes de Israel, ouve, pois, a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim afirma o soberano e eterno. O inimigo exclama contra vós. Eis que todas aquelas velhas montanhas agora estão em nosso poder. O que os inimigos dizem que todo o povo está sobre o poder dele, porque não se arrependem e não querem voltar para Yahvé. Por este motivo, vai e profetiza tudo quanto eu, Yahvé, estou te comunicando, considerando que eles vos asolarão e perseguirão por todos os lados, para que te tornasses propriedade do restante das nações pagãs, e tens sido alvo de calúnias, blasfêmias e zombarias de todos ao redor. Por isso, ó monte de Israel, ouve a palavra de Yahvé. Assim declara o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos ribeirões e aos vales, aos desertos devastados e às cidades desabitadas e sem amparo que foram saqueadas e humilhadas pelas demais nações vizinhas. Portanto, assim diz o eterno e soberano Deus, com toda a certeza profetizei em meio ao ardente fogo do meu zelo contra o restante das nações gentias e contra todo o Edom, pois com satisfação e com malignidade no coração eles fizeram de minha terra sua propriedade, para saquear suas pastagens. Sendo assim, vai, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e às
colinas, aos ribeirões e aos vales, assim afirma Iave, o Senhor Deus, eis que eu falo com ciúme imenso, e em meio à minha coleira inflamada, porquanto sofreste todo o escárnio das nações pagãs. Eu amo vocês, eu sou a favor a vocês, meu povo, mas precisam se arrepender, precisam voltar para mim, porque o inimigo de vocês querem destruí-los. Fujam, corram depressa para mim. Peçam perdão, arrependam-se. Por isso, assim diz o Senhor Deus, juro com a minha mão erguida que todas as nações em tua volta também padecerão de grande humilhação e zombaria. Mas vós, o montes de Israel, produzireis novos ramos e dareis muitos frutos para toda a casa de Israel, o meu povo, porquanto breve ele retornará para casa. Breve o meu povo voltará para casa. Foram ingratos, desobedientes, mas eu os amo. Eu os perdoo quando eles voltarem para mim. Pois eu sinto compaixão de vós, e portanto vos olharei com favor, a fim de que possais ser arados e semeados de novo. E vos multiplicarei, sim, toda a nação de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares destruídos serão reedificados. Também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles serão todos prolíferos e se tornarão numerosos novamente, o monte de Israel. Eis que farei que sejais habitados como outrora, e vos tratarei ainda melhor do que nos tempos antigos. Então compreendereis que eu sou Iave. Eu sou Iave. Eu sou Iave, é o meu nome, o Senhor. E farei com que os israelitas voltem a caminhar alegremente
sobre vós, sobre vossos lombos, o povo de Israel te possuirá, e serás a sua herança, e nunca mais os deixarás sem filhos. Nunca mais deixarás sem filhos. Assim diz o Eterno e Soberano. Yahvé, como de fato vos dizem, tu devoras as pessoas e tens privado a tua nação de filhos. Eis que tu não mais devorarás o teu povo, tampouco deixarás a tua nação sem filhos, assegura o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais afronta das nações pagãs, e não levarás mais sobre ti o vexame dos povos gentios, nem farás mais errar e cair a tua nação, afirma Yahvé, o soberano Deus. Então, uma vez mais veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: ó homem mortal, filho do homem, quando os israelitas habitavam em sua própria terra, eles a contaminaram por meio da sua má atitude e do seu comportamento desleal, como a impureza de uma mulher na menstruação. Assim fora o caminho escolhido por eles diante de mim. Derramarei todo o furor do meu ciúme sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque contaminaram com sua idolatria e seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações pagãs e foram dispersos entre todos os povos. Joguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e suas ações. Mas por onde caminharam entre as nações, eles continuaram a profanar o meu santo nome, porquanto todos diziam a respeito dos israelitas: este
é o povo de Deus, mas assim mesmo eles tiveram que abandonar a terra que Iave lhes deu. Eu, todavia, os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel desonrou entre as nações para onde foi deportada. Por isso diz a casa de Iave, por isso diz a casa de Israel, assim declara Iave, o soberano Senhor, ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isto? Por que não se arrepende? Por que não voltam para mim? Mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações, para onde fostes. E eu demonstrarei a santidade do meu portentuoso. E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações, o nome que desonrastes no meio desses povos. Todos então as nações saberão que eu sou Iave, o Eterno e Soberano, quando eu for santificado diante deles, assevera o Senhor Deus. Porquanto os tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então as aspergirei água fresca e limpa, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, porque vocês precisam voltar para mim, porque vocês precisam entender, compreender que eu sou Iave, o seu Deus. E vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas. Convocarei o trigo e todos os cereais, e farei
com que se multipliquem diante de vós, e já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus, eu cuidarei de vocês, meus filhos. Meu povo escolhido, eu cuidarei de vocês. Eu os protegerei, eu os livrarei. Ninguém tocará em vocês, ninguém, porque vocês são meus. Eu os comprei, não dei a ninguém, não os vendi a ninguém. Vocês são todos meus. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e as safras dos vossos campos, de tal modo que nunca mais venhas a passar pelo vexame da miséria e da fome, diante de todas as nações. E neste tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometeste. Portanto, quero que não vos esqueças disto. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes. Ó nação de Israel, assim declara Yahvé, o Eterno, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas impiedades e pecados, farei com que as cidades sejam habitadas novamente, e escombros se transformem em novas edificações, e a terra arrasada será novamente cultivada, não ficará para sempre estéril e deserta à vista de todos que caminham por ela. Então os viajantes e transeuntes exclamarão: vê, esta é a terra que estava desolada e que se tornou como o jardim do Éden. Delícia às cidades que jaziam em ruínas, asoladas e completamente destruídas. Agora estão reedificadas, fortalecidas e habitadas. E nesta época, as nações que restarem nessa época ao vosso redor saberão que eu, Yahvé, reconstruí o que estava destruído e tornarei exuberante o que estava arrasado. Eu, o Senhor, assim profetizei, assim cumprirei. Portanto, declara Yahvé, o Senhor, Deus, uma vez mais terei compaixão de vós e atenderei às súplicas da casa de Israel. E por ela farei o seguinte: tornarei o seu povo tão numeroso como
as ovelhas da terra. Como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. E assim as cidades, outrora arruinadas e desertas, se encherão de famílias novamente. Alegres, ali viverão, e todos reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. E agora, todos fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Amém.